Nós estamos lidando contra os principados e potestades, as hostes espirituais, quer dizer, as forças espirituais espalhadas. E para a gente poder combater cerco de Jericó, e para isso, a gente precisa ter fé, fé em Deus. E eu gostaria hoje de fazer uma pergunta, e o tema hoje é uma pergunta: até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua fé? Porque a gente sabe que a fé, a própria palavra nos dá aqui a definição de que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Em Hebreus 11, no versículo 1, é essa a definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas daquilo que não se vê. É a prova. Você quer vencer, sim ou não? A fé já é uma prova para você de que você vai vencer. Então quem tem fé já vive uma alegria antecipada, uma satisfação antecipada, porque a fé é a prova. É a prova que você precisa. A gente vê na palavra de Deus até a ira de Jesus, quando os próprios fariseus vinham pedir prova, que Jesus provasse, né? Nos dê um sinal de quem tu és. Jesus nunca gostou disso. Jesus não quer demonstrar sinais, porque Jesus diz: feliz daquele que crê sem ter visto. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Eu não sei se você já viu isso, mas às vezes as pessoas de fé nos surpreendem porque elas têm motivos de sobra para estarem sofrendo. E às vezes você vê pessoas que perderam um ente querido, pessoas que estão passando por crise, ainda com um sorriso nos lábios, e você pergunta: como que vai? Aquela pessoa é capaz de dizer: eu não posso reclamar. Às vezes até diz: melhor estraga. E aí você olha para você mesmo, se sente tão pequenininho, né? Você fica pensando: meu Deus do céu, se essa pessoa que tem muito mais problema do que eu está sorrindo, por que eu estou chorando? Por que esse desespero todo? É porque você não tem uma firme convicção daquilo que você não viu ainda. Essa ansiedade, além dos padrões da normalidade, essa angústia, isso é falta de fé. É falta de fé. Veja que existe aquela fé pura que nós chamamos, que é aquela fé que Deus nos dá. Existe aquela fé que nós chamamos de fé superficial. Tem pessoas que até têm fé, mas não é um firme fundamento nas coisas de Deus. Ter fé todos nós temos, porque se você não tivesse fé, se você não acreditasse naquilo que você não viu ainda, você deixaria até de acreditar nas fofocas que contam para você. E olha que tem gente que não crê muito naquilo que o padre diz aqui no altar, mas na fofoca dos outros parece que é dogma de fé. Quer dizer, o que significa acreditar numa fofoca? Acreditar naquilo que eu não vi. É fé. Para acreditar numa fofoca tem que ter fé. Alguém chega na tua casa e diz: está sabendo da última? Né? Que fofoqueiro sempre começa com essa, né? Está sabendo da última? Aí você diz: não. Pois é. Me contaram, quer dizer, nem ele sabe, isso é verdade, que E você diz: eu não acredito, já estava desconfiado. Que fé, hein, que você tem na fofoca dos outros. Lá na televisão, um noticiário, né, falando mal às vezes da igreja, ou às vezes até a gente que está nessa época política, né? Você acredita em tudo que vê na televisão, até aqueles ibopes que colocam lá, aquelas pesquisas que às vezes é uma furada, mas você já sai dizendo tudo que passou na televisão, para você é correto, é certíssimo. Vocês sabiam que hoje a preocupação dos psicólogos, sobretudo que estuda a psicologia, que estuda o comportamento humano, é porque as novelas, parece mentira, mas as novelas formam mais consciência do que as próprias igrejas cristãs. Porque por mais que uma pessoa não seja cristã, não seja católica, nem de outra denominação religiosa, por mais que ela nem acredite em Deus, se ela for pelo menos inteligente, ela vai dizer como Marx dizia, que a religião é um mal necessário. Se não tivesse religião, todo mundo ia se matar. Porque a gente crê num ser superior. É isso que impede a gente de não sair matando todo mundo. Porque hoje em dia é de quem pode mais. A gente nem usa arma, né?
A gente nem usa revólver na cinta, nem uma faca, nada para se proteger. Agora a bandidagem aí tem, né? É a gente que tem fé de que Deus vai proteger, de que não vai acontecer nada. Então a religião é um meio de sobrevivência para que o mundo não se acabe. Vejam, gente, que é triste, mas tem gente que não sai de casa sem antes ouvir o horóscopo. Lá no rádio, quando chega na hora do horóscopo, você quer saber, eu não sei qual o seu signo, mas quando fala o teu signo, você já não deixa ninguém conversar. Você quer. Esses tempos até um católico praticante estava no rádio, conversa vai, conversa vem, e a gente falando sobre fé. Eu percebi que a hora que estava no horóscopo lá, tá, sei, padre, foi erguendo o volume. Eu disse, eu vou parar de falar para não atrapalhar teu horóscopo, viu? Ele queria morrer. Não, padre. Eu falei, não, pode ouvir aí. Para de falar, senão você vai perder. Por quê? Porque isso está impregnado na nossa vida. Satanás também quer que a gente acredite. Satanás também quer que a gente tenha fé, mas não em Deus. Porque se você tiver fé em Deus, ele está perdido. Se você crê em Deus, ele está perdido. Ele perde o domínio sobre a tua vida. Então é por isso que Satanás usa dessa tendência que nós temos natural, porque todo mundo crê em alguma coisa, mas sempre para ofuscar a realidade. Então às vezes você é até católico, é católica, é cristã, mas quando a cordinha aperta que você está sofrendo, meu amigo, aí passa na frente de uma igrejinha, tem uma placa gigante lá, pare de sofrer, participe da sessão do descarrego. Aí você diz, não, imagina, eu sou católico, mas aí você já, poxa, pare de sofrer. Parece que está me chamando lá. Já está balançando na fé, né? Até onde vai a tua fé, filho? Até onde vai? Às vezes superstições que a gente pode ter. Superstições. É uma vergonha, mas esse tempo eu estava assistindo um programa que tem aquelas pegadinhas. Então colocaram uma escada. E não tinha por outro lado passar. A gente via que a maioria das pessoas não passava embaixo da escada. Não passavam, porque eles acreditavam de que se eles passassem ali ia dar azar. Isso é uma crença, é uma fé ofuscada. E o Senhor, Ele sempre quer testar a nossa fé, até onde vai a nossa fé, né? Essas benzedeiras, minha Nossa Senhora. Eu fui esses tempos almoçar na casa de uma mulher, que depois disse para mim que fazia esses benzimentos. E aí ela dizia, padre, veja, eu rezo as orações da igreja, tudo. Tá, mas o que mais que a senhora faz além das orações? Não, eu só pego assim uma colher, aí ponho cruzadinho com outra, a gente põe um carvãozinho assim, né? Mas é coisinha pouca. Põe um carvãozinho. Falou, filho, isso é superstição. É só oração, só Jesus não basta para você? Só a intercessão de Nossa Senhora não basta? Tem que ter a colherzinha ali, tem que ter o paninho, tem que ter. A gente às vezes vai caminhando por essas fezes, né? Vamos dizer assim, esse tanto de fé que tem aí, que é essas fezes que chegam a cheirar mal. Cuidado com isso, filho. Cuidado, né? Tá passando na rua, vem aquela mulher, posso ler tua mão? Aí você diz, só para não criar casa, só para não ofender, né? Para não ofender, ou é porque você está curioso? E aí ela começa a dizer umas coisas tão óbvias para você, você começa a cair, começa a acreditar. Gente, eu cheguei a imprimir aqui, porque, eu vou dizer, não vou citar o nome da pessoa, mas é para vocês verem, nas centenas e centenas de pedidos de oração, um que eu recebi já faz muito tempo isso aqui. Padre, eu era casada e fiz uma simpatia para o meu marido sentir mais desejo por mim. Os resultados vieram. Só que eu me interessei por outra pessoa. Eu penso em separar dele agora, mas ele está interessado por mim. Ele está cada vez mais louco por mim. É só uma pergunta. Como que eu faço para desmanchar a simpatia? Estão entendendo? Como que a gente mistura esse tipo de crença? A gente tem fé, às vezes, num monte de coisa. Tem gente que vai até para o espiritismo, vai para a igreja protestante, ele vai em tudo quanto é lugar, e ainda diz, mas o Deus é o mesmo. Filho, você tem que escolher.
O que você quer? A palavra de Deus diz assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também. É o próprio Senhor dizendo em João 14, versículo 1, que se você crê em Deus, então você tem que crer nele também. É nele, e não em outras coisas. É nele. Tem até uma historinha que o rapaz tinha um vizinho que era desses que lia a mão, né? Era um cigano. E ele já tinha tantas coisas que ele achava que tinha dado certo, né? Porque é impressionante que esses ciganos, essas cartomantes, falam umas coisas óbvias. Eu estou vendo aqui que você já teve um grande amor na tua vida. Mas isso vai dar certo até para o padre, meu Deus do céu. Quem é que nunca teve um grande amor? Hein? E aí, tantas coisas já tinham dado certo, que ele tinha uma fé naquele homem. Ele foi um certo dia lá, porque ele estava precisando de um cavalinho bom para trabalhar na roça, era no interior. E aí ele chega lá e disse: vizinho, eu vim aqui porque eu confio em você. Eu confio. Chegou a tirar o chapéu. O senhor não tem um cavalo aí para me arrumar, porque eu preciso para trabalhar na roça? Aquele homem imediatamente já disse: olha, eu tenho um cavalo aqui, de estimação. Eu gosto muito dele. Mas eu vendo para você. Eu vendo, olha, eu vou ter que vender por um precinho bom para o senhor, porque é um cavalo bom. Vou falar uma coisa para você, tá? O senhor me dá aí 20 mil nele. Puxa vida, 20 mil, 20 mil, mas olha, é um cavalo muito bom, você vai ver. Era tudo mentira daquele picareta, era o pior cavalo que ele tinha. Aí ele disse: mas aonde que está o cavalo? Já posso levar? Que eu tenho dinheirinho. Não, o cavalo está no pasto aí, agora não dá para pegar o cavalo. O senhor vem amanhã cedo. Amanhã eu já arrumo o cavalo para o senhor aí. O senhor já leva seladinho e tudo. Então amanhã eu venho aqui, viu? Eu confio. Eu confio em você, viu? Ó, você foi embora. E o picareta do cigano já reuniu os filhos lá e disse: olha, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Amanhã eu vou entregar o pangaré, o cavalo. Ai, pai, graças a Deus o senhor conseguiu. Calma, filho, deixa o pai explicar. Amanhã, quando o homem vir aqui, para ele não desistir, eu quero que vocês comecem a chorar. Fala: não, pai, não vendo, o cavalo é muito bom. Façam isso, que daí depois o pai compra 2 de amendoim para vocês. Tá? Aí o filho mais novo ainda diz: ô pai, o senhor vai ter coragem de vender aquele cavalo? E está dizendo que é bom ainda, pai. Pelo amor de Deus, o senhor passou tanta raiva. Filho, não fala isso amanhã, porque eu te mato perto do homem. Amanhã você tem que só chorar e façam cena para me vender. Imagina, 20 mil eu vou vender para aquele homem. Aí disse que o homem veio no outro dia, cedinho o homem estava lá. Eu não disse que eu vinha, viu? Vim aqui para ver o cavalo. É bom mesmo? Não, é bom. As crianças já começaram: ô pai, venda não, pai. Por quê, filho? Não, o cavalo é tão bom. Aí o homem se interessou mais. Nossa, as crianças ficam assim, por causa do cavalo. Eles não querem, porque o cavalo é muito bom. Ele é bom para a montaria, é bom para o trabalho. Ele sozinho aqui dá conta dessa roça. A menina já chorou: me engana, pai. Não venda não, pai. Por favor, pai. Ô pai. Aí o homem disse: não, eu vou com certeza. O homem levou o cavalo já veio até meio mancandinho. Ele disse: mas esse cavalo, não, imagina, isso aí é marchador, ele está marchando, você não está vendo? O cavalo. Passou uma semana, ele lá na frente, numa boa, com a filharada, o homem chegando, puxando o cavalo. E ele diz: olha, com certeza veio entregar o cavalo, deixa com o pai. Quando ele chegou, ele disse: ó, meu amigo, antes de você falar qualquer coisa, eu já vou dizer, aqui quando a gente faz um negócio, a gente não volta atrás. Porque eu aprendi desde criança: homem que é homem tem que honrar a palavra. Não, mas eu não vim aqui entregar o cavalo. Ah, o senhor não veio? Não, eu vim aqui pedir para os senhores, o senhor não empresta 2 crianças, que eu quero passar o cavalo para frente. O senhor não empresta os filhos do senhor aí para fazer aquele chorinho? Eu quero passar para frente, tem um vizinho lá que está interessado. Ô, Jesus. Quer dizer, parece que picareta chama picareta, né? Tem gente que não crê na palavra, mas crê em qualquer picareta que tem por aí. Cuidado, filho. Qual é a tua fé? Eu gostaria, para encerrar aqui, falar de 2 exemplos de fé. Eu podia falar de tantos exemplos na Bíblia, mas só para você ver que Deus testa a sua fé. Às vezes até você vai estar um certo dia bem tranquilo, nem imagina que vai vir uma proposta tentadora para você e uma pessoa vai tentar desviar você, né?
vai tentar levar você para uma outra denominação religiosa, né? Deixa eu ir lá na tua casa fazer uma oração. Você precisa do que mais? Católico, católica, do que mais que você precisa? Principalmente você que está vindo para Cerco do Jericó, está vindo testemunhos aí. Me diga o que mais que você precisa. Quem é que precisa ir lá orar na tua casa? Quem é que precisa fazer um trabalho ou ler sua mão? Ninguém, católico, ninguém. Não caia nessas palavras adocicadas, conforme diz São Paulo na carta aos Romanos. Ele diz assim no capítulo 16: muitos virão com palavras adocicadas e convencerão a muitos, diz São Paulo. Confira lá, capítulo 16 de Romanos. A palavra de Deus nos fala em 1 Reis 18, 20. Preste atenção, é uma palavra lindíssima, lindíssima. Porque no Antigo Testamento havia muitos deuses falsos. Por isso que a Bíblia proíbe a confecção de imagens, por exemplo. Os nossos irmãos protestantes, eu não entendo, que até hoje parece que não entenderam isso. Os povos vizinhos de Israel, como os cananeus, os profetas de Baal, eles acreditavam em deuses falsos. Havia vários deuses. Nós queremos num só Deus. Maria é Deus? Sim ou não? É claro que não é Deus, mas Maria intercede. Maria nos ajuda a chegar até Deus. É ou não é verdade? Os santos levaram uma vida santa. É por isso que nós queremos ser como os santos. Porque eles nos levam a... Mas eles naquela época não acreditavam em Deus. Eles naquela época acreditavam em deuses falsos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Por exemplo, Elias. Diz a palavra Elias em 1 Reis 18, 20. Não precisa achar a palavra, pode deixar que o padre acompanhe aqui. Elias aproximou-se de todo aquele povo que acreditava no Deus Baal e disse: até quando vocês claudicareis dos dois pés? Quer dizer, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se esse Deus que vocês cultuam de fato é Deus, então vamos fazer uma proposta. Colocaremos a lenha e o cordeiro, e vamos clamar o nosso Deus. Vocês são 450 homens, eu estou sozinho. Ó a fé desse homem. O que ele faz a proposta? Nós vamos preparar um holocausto, um sacrifício. Vamos pôr a lenha e um cordeiro em cima. Mas vocês sabem que naquela época se queimava o cordeiro. A fumaça do cordeiro era oferecida a Deus. E Elias aqui diz: nós não vamos colocar fogo. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Se o Deus de vocês é verdadeiro, o Deus de vocês vai mandar fogo aqui. Se o meu Deus é verdadeiro, é o meu Deus que vai mandar. Eram 450 homens. E ele sozinho ali acreditando nesse Deus que nós servimos. Nesse Deus que nós clamamos no cerco de Jericó para quebrar muralhas. E aí diz a palavra, resumindo, eles começaram a se retalhar em faca diante daquele altar que elevaram ao Senhor. E aí a gente vê que a cultura dos povos do Antigo Testamento era uma cultura totalmente idolátrica, era de idolatria mesmo. Se retalhavam em faca diante do altar, conforme o costume, diz a palavra. No versículo 28 do capítulo 18 de 1 Reis, eles gritavam com efeito em alta voz, se retalhavam segundo o seu costume, com espadas, lanças, até se cobrir de sangue. Passado já o meio-dia, enquanto continuavam em meio aos transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não se ouve voz alguma, nem sinal do Baal, do Deus falso. Elias então se aproxima. Eu quero que você preste atenção nessa fé, preste atenção nessa autoridade. Versículo 30, Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. Todos se aproximaram. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Israel. Pediu para que enchesse talhas de água, jogasse sobre a lenha e sobre a valeta que estava em volta. Alguém aqui já tentou acender lenha molhada? Hein? Quem aqui tem fogão a lenha? É uma tristeza, né? Pois ele mandou encharcar aquelas lenhas de água. Ponham talhas de água aqui em cima. Os 450 homens olhando para ele, sem saber o que ele ia fazer. Versículo 33. Dispôs a lenha, colocou sobre ela, encheu 4 talhas de água, derramaram sobre ela, depois disse: fazei isso pela segunda vez. Encharcaram de novo.
Ainda uma terceira vez, encharcaram de novo. A água desceu, escorreu sobre a lenha e encheu a valeta que estava em volta. Chegou a hora da oblação, o profeta Elias adiantou-se e disse: meu Senhor e meu Deus, eu sei que tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É para que eles creiam que somente tu és Deus, e somente em ti devemos depositar a nossa fé. No momento em que terminou sua fala, o fogo do Senhor desceu sobre a lenha, consumiu a água da valeta e até mesmo as pedras que estavam ao redor. Quem gostou da palavra pode aclamar a Deus. Deus maravilhoso, hein, gente? Deus maravilhoso. Sabe, filho, eu vou dizer uma coisa séria para você. Sabe por que Deus não faz milagre assim, talvez? Porque a sua fé é mais ou menos. Porque no fundo, você sempre tem um pezinho lá, um pezinho aqui. Não crê só na palavra. Talvez falta a fé de Elias para nós. Se o Senhor fosse provar a sua fé, até onde iria a sua fé? Até onde vai a sua fé? É o tema de hoje. Abraão, diz a palavra no capítulo 6 de Gênesis. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, Abraão. Ele logo diz: eis-me aqui. E Deus disse para Abraão: sele a tua jumenta, despeça da tua mulher e leve teu filho Isaque. Você vai para um lugar que eu vou te enviar. Repito, tente imaginar você. Deus chega para você e diz assim: fulano, você vai se despedir da tua mulher, vai pegar o teu filho, único filho, e você simplesmente vai sair. Eu vou indicar um caminho para você. A palavra de Deus diz que Abraão não perguntou para onde era, quando eles iam voltar. Hein? Abraão não pediu nem o endereço para colocar no GPS. Só obedeceu. Isso é fé. No outro dia de manhã, Abraão diz: Isaque, despeça da tua mãe. Aonde que a gente vai, pai? Eu não sei, mas Deus sabe. Vai lá, pega a criança, sela a jumenta e começa a andar. E no caminho Deus vai falando com ele: Abraão, vai para o monte de Moriá. Abraão continua. Depois você pega ali o capítulo 6 e depois Gênesis no capítulo 22, onde vai falar do sacrifício. Quando ele começa a subir o monte, Deus disse: Abraão, eu sei que tu temes a mim. Eu sei que você oferece para mim o dízimo. Você dá sempre o melhor para mim. Mas hoje eu vou te pedir mais do que tem me dado. Ele diz: fala, Senhor. Você confia em mim, Abraão? Sim, Senhor, eu confio em ti. Então, Abraão, suba com seu filho. E eu não quero cordeiro hoje. Hoje eu quero teu filho. O filho que você tanto ama. Você vai colocar sobre a lenha. Você vai tacar fogo naquela lenha. E não vai queimar cordeiro. Você vai queimar o próprio filho. Antes de imolá-lo, dê uma lança no peito dele. Deixa o sangue escorrer sobre aquela lenha, como o sangue do cordeiro. E depois, a fumaça será oferecida a mim. Sabe o que Abraão fez? Eu não sei o que você faria, né? Mas Abraão diz, chorando: eu não sei nada, Senhor. É o único filho que eu tenho que eu tanto amo. Mas a minha inteligência não é nada perto da tua. As minhas vontades não é nada perto da tua vontade. Eu sei que tu és Deus e terá o melhor para mim. E vai. Quando estão subindo o monte, a criança está trazendo a lenha. A criança pergunta: pai, o senhor vai oferecer um sacrifício? Abraão não olha para trás para que o filho não veja as lágrimas, porque o pai ia em prantos na frente. Sim, meu filho. Aí a criança na inocência diz: mas pai, o senhor está trazendo a lenha, está trazendo a faca. Aonde que está o cordeiro? E Abraão diz: filho, você acredita no pai? Sim, pai. Você confia no pai? Sim, pai. Você sabe que o pai sempre quer o melhor para você? Sim, pai. Então apenas faça o que eu digo, filho. Porque o pai teme a Deus.
E quando chegam lá, prepara a lenha e diz para o filho: filho, deite sobre a lenha. E a criança, já naquela inocência, porque criança é criança, né, gente? Criança faz tudo que o pai manda. Eu não sei se você já viu aquelas crianças que às vezes tem uma altura muito elevada. Se ela cair, ela vai se machucar, mas daí o pai diz: vem que eu te pego. Ela se lança. Já viram isso ou não? Porque o filho confia no pai. O filho sabe que o pai quer o melhor. E o pai ali amarra o filho em cima daquela lenha, respira fundo e, sem questionar, meu Deus do céu, ele ergue a lança. E aí uma voz clama, uma voz que vem do céu, diz: Abraão. Ele diz: eis-me aqui. Não precisa, Abraão, imolar o teu filho, diz o anjo. Deus queria apenas ver até onde ia a tua fé. Vamos dar um salto bom para a palavra? Filho, eu vou dizer para você, eu não sei até onde vai a tua fé, mas hoje o Senhor está dizendo para você, sem sombra de dúvida, pare de questionar. Porque tem gente que Deus às vezes chama para assumir um compromisso na igreja, questiona. Tem gente que Deus chama para perdoar aqueles que precisa perdoar, questiona. Tem gente que na missa o padre fala, precisa amar mais até aquele que não merece, o amor transforma. Mas aí você questiona: o padre não conhece minha família, é fácil falar, né? Pare de questionar um pouco, filho. Começa a fazer o que Deus manda. Nem que para você seja um absurdo, nem que para você pareça absurdo o que Deus está pedindo, porque você vai enxergar vitórias. Põe a mão no teu coração, deixa o padre orar por você e diga assim: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, a minha fé é menor que um grão de mostarda. A minha fé é menor que um grão de mostarda. Mas eu creio, Senhor. Mas eu creio, Senhor. O Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para mim. E eu quero as tuas promessas, Jesus. E eu quero as tuas promessas, que caiam por terra. Que caiam por terra. Todas as muralhas. Todas as muralhas. Que me impede de ser feliz. Que me impede de ser feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Água do lado de Cristo, lavai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Meu Jesus, ouvi-me. Meu Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permita que eu me separe de vós. Não permita que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós. Mandai-me ir para vós. Para que eu sempre vos louve. Para que eu sempre vos louve. Por todos os séculos dos séculos. Por todos os séculos dos séculos. O Senhor me dava uma imagem muito forte agora de Nossa Senhora nos pés da cruz. O que será que passava no coração de Nossa Senhora quando ela via o filho ali sendo crucificado? Ela tinha fé para saber que Deus tinha o melhor para o filho dela. E no terceiro dia ele ressuscitou. Deixa eu só terminar aqui dizendo assim: mãe, você que nunca entendeu por que Deus levou um filho teu, por que Deus chamou essa pessoa que você tanto amava, a tua vida nunca mais foi a mesma. Mas se você entendesse dos planos de Deus, você ia dizer assim: foi o melhor que Deus pôde fazer. Tem coisas que a gente só vai entender na eternidade, mas creia, Deus sempre tem o melhor. Seja obediente e aceite aquilo que está te acontecendo. Eu sei que eu estou dirigindo essa palavra para algumas pessoas que precisam entender que até mesmo a dor da perda a gente precisa encarar com fé. Amém?